Bom dia a todos. Em nome do Conselho Regional de Biologia da 4ª Região e da Comissão de Orientação e Fiscalização do Exercício Profissional do CRBio 04, sejam todos muito bem-vindos. O objetivo da videoconferência é estreitar o relacionamento com os biólogos que atuam na área de saúde, em especial com aqueles que figuram os responsáveis técnicos de empresas e instituições. Para isso, propomos uma apresentação e discussão dos desafios do diagnóstico da Covid-19, tema relevante e necessário neste período de pandemia. Com isso, queremos integrar as instituições públicas e privadas entre si e delas com o CRBio 04. Assim, pretendemos fortalecer, aprimorar e ampliar o escopo de atuação do profissional biólogo. Nossa programação, nós iniciaremos com uma apresentação institucional do assessor institucional Atenagros Carvalhais e, na sequência, teremos 3 palestras. O nosso primeiro convidado é o André Guimarães, biólogo formado pela Universidade Metodista Isabela Hendricks. Ele possui pós-graduação em Gerenciamento de Produção pelo IBMEC e MBA em Gestão de Negócios pela UNA. Ele atua na área de análises clínicas do Grupo Hermes Pardini desde 1999 e atualmente é gerente Pardini Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Na sequência, nossa segunda convidada é Elisângela Lacerda, que possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Uberlândia. Possui mestrado em Imunologia e Parasitologia Aplicadas e doutorado em Genética e Bioquímica pela mesma universidade. Atualmente é professora e pesquisadora do Departamento de Genética da Universidade Federal de Goiás. Nossa terceira convidada é Fernanda Suardi, bióloga formada pela Universidade Estadual de Campinas. Ela possui doutorado em Genética e Biologia Molecular pela mesma universidade. Possui experiências na área de Genética e Biologia Molecular, com ênfase em Genética e Genômica Humana. Atualmente é assessora em Genética e Genômica no Laboratório Lustosa. Após a apresentação das 3 palestras dos nossos convidados, teremos um espaço aberto para perguntas e debate. Sejam todos bem-vindos e desejo uma manhã proveitosa para todos. Bom dia a todos. Eu sou, como a Juliana citou, sou Atenagros Carvalhais. Eu estou aqui como assessor institucional do Conselho. Sou também funcionário de carreira, fiscal biólogo há 10 anos do Conselho. Vou falar aqui rapidamente sobre o Conselho Regional de Biologia e a nossa legislação, né, que é pertinente aí com o evento de hoje. Né? Então, para começar, eu queria falar um pouquinho sobre o Conselho em si. Né? E para falar sobre o Conselho, a gente tem que falar da origem do Conselho. Então, aqui a gente tem uma linha do tempo, né, que parte aqui desde do nosso primeiro curso, que foi o curso de Ciências Naturais da USP, criado em 1934, que deu origem à nossa profissão. Né? Mas a profissão em si, ela foi ser regulamentada em 1979, através da Lei 6684. Essa lei, ela regulamenta a profissão de biólogo e ela cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Biologia e, à época, né, também de Biomedicina. Eram o mesmo conselho. Né? A nossa profissão de biólogo é uma profissão irmã da de biomédico. Mais tarde, em 1982, nós tivemos uma segunda lei que separou, então, o Conselho de Biologia do Conselho de Biomedicina, e isso foi regulamentado finalmente pelo Decreto 88438, em 1983. Já o Conselho Regional de Biologia da 4ª Região, né, o nosso regional, ele foi criado em 1986 e foi sediado em Brasília até 1989. A partir daí, a sede foi transferida aqui para Belo Horizonte e continua aqui desde então. Bom,
O importante, pessoal, nessa primeira fala, é a gente reparar que o Conselho Regional e Federal, o Conselho Federal e Regionais de Biologia, eles constituem uma autarquia federal, tá? Portanto, faz parte aí da administração pública indireta. Para quem não está muito habituado com esse assunto, uma autarquia federal é a mesma categoria das universidades federais. Então, portanto, faz parte aí da administração. Atualmente, né, o sistema CFBio, CRBios, ele se divide da maneira como está demonstrado aqui nesse mapa. Né, nós temos o Conselho Federal, em Brasília, que ele tem a função normativa, e os conselhos regionais com função executiva, divididos dessa forma. Né? Atualmente, nós temos 8 regionais, sendo que o CRBio 4 tem jurisdição sobre Minas, Goiás, Tocantins e o próprio Distrito Federal. E quais são as funções de um conselho, né? De um conselho de classe? As funções de um conselho de classe são principalmente essas 3 aqui: disciplinar, né, a profissão, regulamentar os limites, as áreas de atuação, orientar os próprios profissionais e a sociedade como um todo, outros órgãos públicos, empresas privadas, o terceiro setor, e fiscalizar principalmente a atuação dos biólogos. Então, o conselho de classe, ele tem uma função principal de proteção da sociedade. Né? O objetivo principal dos conselhos de classe, não só o conselho de biologia, o conselho de medicina, o conselho de engenharia, é garantir à sociedade que os profissionais que desempenham atividades especializadas e atividades técnicas, que eles tenham a formação, a habilitação para tanto. Né? Então, a função principal do conselho é essa. E aí vocês podem perguntar, né? E o piso salarial, e formação continuada, né? A agremiação dos profissionais, quem que faz isso geralmente, se o conselho está aí para proteger a sociedade? Bom, aí nós temos outros tipos de entidades de classe, né? Os sindicatos e as associações, que eles têm essa função de promoção da classe em si, né? Os sindicatos, mais com viés de representatividade individual, representação trabalhista, e as associações com viés mais de agremiação, formação, promoção de cursos, de atualização, né, de ocupação também de espaços políticos. Então, essas 2 entidades aqui, elas são mais naturais de promoção da classe em si. Agora, ao contrário dos conselhos de classe, né, a afiliação a essas entidades aqui, ela é voluntária. Os conselhos, como eles são órgãos públicos, o registro é obrigatório para os profissionais que exercem a profissão. Agora, no panorama aqui da profissão de biólogo, nossos sindicatos e associações, eles ainda são muito incipientes, né? Nós não temos muitos sindicatos, nem muitas associações em pleno vapor no Brasil como um todo. Então, dessa forma, o conselho, dentro dos limites legais, né, ele tenta suprir essa demanda no que é possível. Um exemplo disso é esse próprio evento que nós estamos fazendo hoje. Bom, o conselho, então, está, em linhas gerais, apresentado. Então, agora a gente toma, né, o nosso foco, a nossa atenção para o biólogo. Né? Então, assim, quem é o biólogo? Então, o biólogo, de acordo com a lei que cria, né, que regulamenta a nossa profissão e cria os conselhos, ele é um profissional graduado, né, em ciências biológicas, tanto na modalidade bacharel ou licenciado, em ciências biológicas, em história natural, ou licenciado em ciências com habilitação em biologia. Né? Vale destacar aqui que ele é o graduado em ciências biológicas em todas as suas especialidades. Mas basta ser graduado? Não. Ele tem que estar devidamente registrado para fazer, né, o uso correto do título de biólogo. Aqui eu gosto sempre de fazer um paralelo com a profissão de advogado. Né? O advogado, ele é o bacharel em Direito registrado no OAB. Se ele não é registrado no OAB, ele não é advogado, ele é bacharel em Direito. O mesmo paralelo vale aqui para os biólogos. Né? Nós somos os graduados em Ciências Biológicas registrados no Conselho de Classe da jurisdição em que atuem. Né? E aqui, nessa própria lei, no artigo 20, fica bem claro, né, que o exercício ele só é permitido, né,
para os profissionais que estejam devidamente registrados. E o que os biólogos, hoje em dia, né, em quais áreas podemos atuar? Todo biólogo é bom conhecer essa resolução aqui, a resolução CFB 227 de 2010. Ela traz, de maneira geral, né, todas as nossas áreas de atuação, que nessa resolução estão totalizadas em 88 áreas, né? Temos algumas áreas novas que estão sendo incluídas aí através de outras resoluções, então a gente passa hoje de 90 áreas de atuação. E na resolução 227, elas estão divididas dessa forma aqui, desse slide. Temos 46 áreas em meio ambiente, 26 áreas em saúde e 16 áreas em biotecnologia e produção. Eu vou focar aqui um pouquinho a nossa atenção hoje na área de saúde, né? Entre as quais nós temos análises clínicas, nós temos a vigilância epidemiológica, nós temos análises biomoleculares, né? E que são de interesse para o nosso evento hoje. E também na área de biotecnologia e produção. Só um minutinho. Que nós temos lá a biologia molecular, né? Nós temos análises diagnósticos biomoleculares. Então, é sempre bom para o biólogo em atuação ter essa resoluçãozinha aqui à mão para saber o que o Conselho Federal já regulamentou. Além dessa resolução geral, como eu citei, nós temos outras resoluções específicas para algumas áreas de atuação, como, por exemplo, para a própria análises clínicas. Nós temos uma resolução desde 1993, a resolução 12 de 1993, que fala da atuação do biólogo, inclusive como responsável técnico na área de análises clínicas, né? Então, esse material está todo disponível no nosso site para consulta e a gente também está à disposição para tirar alguma dúvida, caso seja necessário. E para que o biólogo, então, ele possa atuar, eu já falei aqui do registro, né, naquele primeiro slide, mas todo biólogo em atuação, além do registro profissional, ele deve declarar ao Conselho a sua atuação através do preenchimento da anotação de responsabilidade técnica. Essa é uma regra geral, ela vale para qualquer biólogo em atuação, independente disso ser exigido por terceiros, independente dele assinar ou não algum laudo técnico, independente dele ser o responsável técnico, né? O nome, ele pode gerar essa impressão, anotação de responsabilidade técnica, que é só para o responsável técnico, mas isso não é verdade. A ART, ela é exigível para todo biólogo em atuação. Aqui, a gente tem uma diferença. O responsável técnico, como nós estamos lidando, como é o foco, inclusive, do evento, responsável técnico é aquele biólogo com uma função especial que representa uma pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica esta registrada no Conselho de Biologia. Aí esse biólogo que faz essa representação técnica, ele responde pela empresa como um todo, além da ART, que é aquele documento que eu mostrei no slide anterior, ele vai obter um segundo documento, que é o Termo de Responsabilidade Técnica, TRT. Então, a ART é para todo mundo, TRT é para o responsável técnico. Para obter o TRT, a empresa em questão, a instituição em questão, tem que estar registrada no Conselho de Biologia. Isso tudo, né, pessoal, é muito importante, não só para uma questão de burocracia, né, uma questão de regularidade, mas isso é uma garantia para a sociedade, uma garantia para as empresas, para as instituições e para o próprio profissional, de que ele está devidamente habilitado para desempenhar essas funções. Então, isso é importante quando a gente recebe alguma visita de fiscalização da vigilância sanitária. Isso é importante quando algum serviço, algum laudo pode ser questionado judicialmente. Então, essas documentações todas, elas são muito importantes para respaldar a regular atuação das instituições e dos profissionais. Além disso, né, é a maneira oficial de comprovação de experiência. Então, é através da ART, por exemplo, que um biólogo ele vai comprovar sua experiência para solicitar o próprio TRT ou para solicitar o título de especialista, né? Então, tem uma série de aplicações. Algumas delas também estão já disponíveis no nosso site para vocês consultarem. Bom, a minha fala era para dar esse panorama geral. Eu vou encerrando por aqui e fico à disposição para alguma dúvida que possa surgir em relação a esses assuntos.
no espaço reservado para discussão, tá bom? Muito obrigado e até mais. Bom dia, Tenágoras. Posso assumir aqui? Por favor, André. Perfeito. Tenágoras, você confirma aí o slide, por favor? Confirmo, está funcionando bem. Então, vamos lá. Bom dia para todos, para todas. Não vou perder tanto tempo aí me apresentando, para a gente não perder o tempo útil aqui. Vou colocar o cronômetro para não ultrapassar aqui o tempo também das minhas colegas. Meu nome é André, sou biólogo, né, formado pela Isabela, e é muito bom participar dessa discussão e dessa aproximação com o Conselho, né. Muitas das dúvidas que já foram colocadas no chat aí foram as minhas dúvidas até pouco tempo atrás também. Mas vamos falar um pouco do nosso assunto principal, que são os aspectos gerais aí do diagnóstico laboratorial para a COVID, né, é o mote para a gente ter essa conversa na parte da manhã, e para mim ficou uma missão talvez um pouco mais geral, de abordar o assunto sobre vários aspectos, enquanto a Elisângela e a Fernanda vão entrar, né, dentro profundamente das técnicas aí de PCR, principalmente, e colocar os aspectos da construção desses testes, da importância, dos controles, enfim. Eu vou tentar me controlar aqui, viu, Elisângela e Fernanda, para não ultrapassar meus limites e falar nada que compete a vocês aí, tá bom? Quando a gente pega aí os aspectos gerais da COVID-19, né, que a gente ouve falar mais intensamente desde março desse ano aqui no Brasil, mas que começou no final do ano passado, na virada do ano passado, né, de 2019 para 2020 lá na China, a gente vê que não é um vírus recente, né, ele foi isolado em 1937, foi descrito como coronavírus em 65, no dia 31/12, né, comemorando o Réveillon, a gente teve aí a revelação de um novo agente descoberto na China, como eu mencionei, a pandemia decretada pela OMS em fevereiro desse ano, e o primeiro diagnóstico feito por um laboratório privado, né, em Minas, no dia 6/3, né. Uma epidemia que tem características de um vírus da família Coronavidae, envelopado e esférico, 4 tipos comuns e 3 de maior impacto, né, então 7 tipos de vírus até então, um vírus de RNA, o que confere a ele uma característica de estabilidade muito peculiar, né, a gente precisa respeitar preservação, conservação e tempo de diagnóstico para que a gente tenha um exame bem feito, né, um laudo correto, com qualidade, e um vírus composto de proteínas estruturais e também não estruturais. Não vou entrar na questão da mortalidade, porque a gente vê aí todos os dias, tem um link ali com informações oficiais, mas a gente vê, infelizmente, isso todos os dias aí na mídia, nos jornais. Vamos para o que interessa mesmo. Quando a gente pega aí as epidemias, né, de coronavírus de forma geral, a gente vê que a gente já teve duas evidências de epidemias, né, uma causada pelo vírus Covid-MERS, que foi caracterizado como síndrome respiratória do Oriente Médio, né, causada ali provavelmente pela transmissão da doença de dromedários para humanos, que causou ali 800 mortes no Oriente Médio. A gente teve um outro grande fato, causado pela mesma família, em 2003, também na China, onde morcegos fizeram a transmissão, provavelmente, do vírus para os seres humanos, só que isso ficou concentrado localmente, e a gente teve ali 650 mortes. Ambas as incidências com os mesmos sintomas, né, ambas as epidemias com os mesmos sintomas daquele que a gente tem atual, que está descrito aqui do lado, né. Os sintomas mais comuns são febre, tosse, falta de ar, dificuldade de respirar, problemas gástricos e diarreia, além de uma grande ansiedade de todos nós pelo temor das nossas próprias vidas, né. Então, hoje as pessoas, infelizmente não todas elas, né, com um receio muito grande de sair de casa, com um cuidado muito grande no contato com as pessoas, e a gente foi aí privado, talvez, da principal característica do ser humano, que é se relacionar, né, com os seus, com os próximos, enfim, que é a principal arma nesse momento contra o vírus, né, contra a epidemia. Quando a gente pega os sintomas graves, a gente vai evoluir de uma gripe um pouco mais forte para uma pneumonia, para uma síndrome respiratória aguda, insuficiência renal,
e, infelizmente, casos de morte que ultrapassam aí as casas dos milhares de mortes no nosso país, infelizmente. O tratamento ainda não existe, um tratamento comprovado, existem várias hipóteses, várias drogas sendo testadas, antibióticos, mas de forma geral, o tratamento ele é mais um paliativo para fazer a manutenção dos sintomas até que o vírus ele deixe de existir no organismo, né, porque como um vírus ele tem, um vírus da família dos coronavírus, ele tem início, meio e fim, né, ele não persevera no organismo por um longo período. Então, ele tem um momento de contágio, um ápice de infecção viral, uma redução de carga viral, e aí a expressão da resposta imunológica, que é o que a gente vai falar daí para frente. Quando a gente pega exatamente o que eu acabei de dizer, que é o histórico da evolução da doença dentro do organismo, a gente vê aqui por vários relatos que a gente tem um ápice da presença do vírus dentro do organismo, né, e uma queda mais ou menos após o 15º dia de início dos sintomas ou da infecção, e no momento que ocorre essa queda, a gente tem um aumento da resposta imunológica, isso para um organismo normal, né. A gente sabe que nem todos os organismos eles respondem da mesma forma, e aí os exames foram pensados exatamente observando esse quadro, né? Um exame padrão ouro, que detecta o vírus na sua presença, na sua aparição inicial no organismo, né? Nas primeiras manifestações. Um exame que vai se negativar depois de um determinado tempo, né? Eu estou falando do PCR propriamente dito, e a partir de um determinado momento a gente tem a expressão do IgA, a gente tem a expressão do IgM, e a expressão do IgG, que estão relacionados às respostas imunológicas. Quando a gente muda aqui o quadro, a gente vai ver que a literatura descreve que a gente tem um período ideal para a execução principalmente do PCR, que é o exame mais falado no momento, é o padrão ouro, é o exame mais indicado para pacientes ali com sintomas iniciais, porque se a gente fizer um exame de anticorpo nesses pacientes, com certeza esses exames dariam negativos nos primeiros dias pós-infecção. O organismo ainda não teve tempo de produzir a resposta imunológica adequada, e nem todos os organismos produzem, né? Então, a melhor janela, né, está ali entre o terceiro, talvez o 7º dia de infecção, isso vai variar de literatura para literatura, onde a gente tem um pico aí de produção de vírus interessante no organismo, né? Então, essa fonte que a gente consultou, que a gente adotou dentro da empresa, indica que o melhor momento para a execução de um PCR é entre o terceiro e o 5º dia pós-infecção, pós-início dos sintomas, mas aí a gente ainda tem uma janela um pouco distante que pode ser executado o exame. A gente só escolheu essa literatura porque ela mostra exatamente o pico aqui da infecção, né, que ocorre ali perto do 5º dia depois dos sintomas. Quando a gente compara os dois gráficos, acho que talvez fique mais claro, por isso eu acrescentei esse outro slide aqui, um ao lado do outro, a gente vai ver que o vírus, ele persevera no organismo até um tempo, que é exatamente essa curva aqui, né, na indicação de execução dos exames de PCR, e que no momento onde o vírus decresce, né, a carga viral, a gente tem um aumento da produção dos anticorpos, e aí o melhor momento para executar os exames de IgG e IgM e os exames de IgA para coronavírus, né? A gente vai tentar falar rapidamente um pouquinho de cada um deles. Hoje, talvez o principal desafio é fazer um exame de PCR, que é o mais procurado, com qualidade, né? Elisângela e Fernanda vão falar disso um pouco mais a fundo, mas, via de regra, todos os protocolos que a gente segue aí dentro do Pardini, que a gente segue uma mistura do protocolo da Universidade de Berlim, né, que indica ali a necessidade de captura de pelo menos 2 genes-alvo para que a gente libere um resultado positivo, e também o protocolo do CDC nos Estados Unidos. Então, são os 2 protocolos que a gente adota na nossa instituição dentro do Pardini. E ainda bem que os desafios, a tecnologia nos ajuda a superar os desafios, né? Se a gente ainda fizesse os exames no gel de agarose ou no gel de acrilamida, como a gente fazia alguns anos atrás, provavelmente a gente não conseguiria o volume de testagem que a gente tem hoje. Então, a empresa ela já tem um volume considerável de testes, aí a gente já ultrapassa a casa das centenas de testes aí, centenas de milhares de testes feitos por mês.
infelizmente com um volume de positividade ainda considerável, né? Ele caiu desde o início da infecção, mas ainda se mantém alto. A gente teve uma fala do nosso vice-presidente, do nosso CEO, há pouco tempo, indicando que o Pardini, para Minas Gerais, ele conseguiu liberar quase que 20% dos casos de coronavírus já detectados. Então, sim, a tecnologia, né, então os equipamentos voltados para análise de PCR, ele nos ajuda no volume de testagem, mas também na segurança dos testes. Mas isso é um assunto mais para as meninas do que para mim. Quando a gente olha aí as limitações, as especificidades, né, é importante a gente entender que não existe o teste perfeito. Não existe o teste 100%, ele sempre vai ter alguma característica que pode indicar um resultado falso positivo, ou falso negativo, ou indeterminado. Então, falando especificamente do PCR, a gente tem fatores pré-analíticos bem fortes que podem causar resultados indesejados, né, coleta inadequada, é uma coleta que gera um certo incômodo, né, vai ser abordado aí logo adiante, uma coleta contendo pouco material do paciente, então a conservação e o transporte, como eu falei, é um vírus da família do RNA, então a gente tem que observar o protocolo de validação de cada instituição que executa o teste. No nosso caso, a gente utiliza um protocolo de material enviado em refrigerado, com realização em até 48 horas depois da coleta. Existem outras instituições que validaram protocolos de materiais de amostras congeladas. A instituição conseguiu melhores resultados com o tipo de conservação. Quando a gente olha fatores pré-analíticos, né, a gente tem a presença de mutação viral, a presença de inibidores do PCR na amostra, baixa carga viral, abaixo do limite de detecção do teste, ou falha de execução do teste, e aí nessa questão dos fatores analíticos, a tecnologia também ajuda. A gente tem hoje a presença de controles que seguem cada amostra do início até o fim, indicando que o processo de extração de PCR foi feito da forma correta, que o processo de amplificação da amostra foi feito da forma correta, garantindo assim que a gente não tenha falhas de execução do teste, que a gente tenha um teste que garanta que ele foi feito da forma correta e que se a gente realmente não tiver uma expressão de resultado, pode estar relacionado a baixa carga viral ou uma questão pré-analítica relacionada à coleta. Então, hoje, sim, os testes são muito seguros, eu tenho certeza que eu posso atestar que os testes do Brasil, principalmente, são muito mais seguros, são muito mais confiáveis do que os testes feitos lá fora. A gente também tem fatores biológicos, como a sensibilidade da amostra, e hoje os protocolos eles recomendam uma mistura de amostras de nasofaringe e de orofaringe para garantir aí a presença de uma maior quantidade de vírus e a gente conseguir dar um resultado mais seguro. Amostras coletadas precocemente, né, então as pessoas hoje são muito ansiosas para testar o quanto antes, e às vezes a gente faz um teste precoce que vai dar negativo, infelizmente. Então, a insegurança da população, ou esse medo que rege a gente nesse momento, ele é fator de fonte de erro também dentro do laboratório. Existe uma quantidade de testes ainda que a gente pode considerar indeterminado, quando a gente encontra a expressão de apenas uma área gênica testada. Então, na nossa instituição, a gente libera o resultado indeterminado, mas vai uma observação da própria OMS no laudo, casos determinados, eles devem ser repetidos de acordo com o médico, né, a figura do médico sempre importante, e não é a nossa intenção ultrapassar esse limite, mas que casos indeterminados devem ser tratados como casos positivos, ou seja, o paciente deve ficar em isolamento pelo tempo ali da quarentena. Reforçando ainda a questão da sensibilidade, a gente tem uma descrição em literatura que indica que o material mais eficiente, né, em questão de sensibilidade ao lavado broncoalveolar, mas que não é um material comumente utilizado, porque é um procedimento de coleta hospitalizado. Esse paciente aqui, geralmente, ele está entubado. O escarro tem também uma sensibilidade interessante, mas a doença ela é conhecida pela ausência da produção de escarro. Então, não são todos os pacientes que são acometidos pela produção vasta de escarro. Portanto, o material de escolha é o suave de orofaringe e de nasofaringe, que podem ser coletados em combinação um com o outro para poder aumentar a sensibilidade do teste. A gente já viu amostras positivas em fezes, uma quantidade de amostras positivas em sangue já foram descritas na literatura, enfim. Então, hoje, o material de escolha é suave de naso com orofaringe para PCR.
Entrando na questão da parte imunológica, né, dos anticorpos neutralizantes, a gente tem 3 anticorpos presentes no organismo, né, o primeiro deles produzido pelo organismo, o anticorpo IgA, depois na curva o anticorpo IgM e, por último, o anticorpo IgG. Fazendo um resumo aqui do quadro de entendimento desses anticorpos, né, hoje a gente tem várias técnicas, né, o ELISA, não o ELISA antigo, né, a primeira geração de ELISA, mas um ELISA melhorado, mais sensível, bem mais específico e bem mais seguro do que o primeiro ELISA que era feito pelos laboratórios aí lá atrás. A gente tem os exames, aí hoje a gente faz dentro da nossa plataforma o IgA em ELISA, o IgG em quimiluminescência, e o IgM, né, combinado com o IgG, também em quimiluminescência. E tem uma discussão muito forte em relação aos testes qualitativos, né, a gente vê testes sendo executados, e aí não é uma crítica aos locais, mas a gente tem diversos locais que não o laboratório executando os testes, não é uma discussão provavelmente aqui para esse grupo, mas é importante que o teste ele seja acompanhado por um profissional competente, seja biólogo, bioquímico, biomédico, né, que tenham competência para executar o teste e para orientar a população no momento que a gente se deparar com o resultado positivo. Essa é a grande preocupação entre executar o teste dentro de uma instituição, um laboratório, um hospital, uma instituição de saúde ou fora dela. Mas quando a gente pega aqui os 3 anticorpos, né, André, só uma coisa, 5 minutinhos, você pediu para te avisar. 5 tá, minutinhos. Joia, perfeito. Já tô aqui agilizando. Quando a gente pega aqui a presença dos anticorpos, o primeiro que surge até os 10 dias é o IgA, e em alguns casos, com uma sensibilidade bem menor, a presença do IgG. De 11 a 20 dias, a gente já vê um aumento da presença de IgA e de IgG, e a gente já consegue detectar aqui em algumas amostras a presença do IgM, mas o indicado para os testes sorológicos é fazer uma dosagem a partir dos 20 dias de sintoma. Aí a gente vai ter uma presença, sensibilidade de 94% de IgA, de 100% de IgG, sendo esse IgG o teste que todo mundo quer positivo, né? Então, o ideal aí talvez seria pacientes assintomáticos, 20 dias depois, um teste IgG positivo, onde, em teoria, a gente teria a memória imunológica, né? A proteção imunológica que ainda não foi garantida pela literatura. Quando a gente fala da especificidade, a gente tem aí especificidades interessantes para todos os 3 testes, né? O IgA e o IgG 93%, 99%, e o IgM 98%. Quando a gente fala das deficiências, né, ou das características negativas aí dos testes, né, como a gente indicou lá no início, a gente não tem o teste 100%, a gente pode ter a presença de falsos negativos. Falando ainda da ansiedade, né, em amostras coletadas com menos de 10 dias para o IgA, com menos de 20 dias para o IgG e com menos de 14 dias para o IgM, né? Então, características relacionadas aí ao tempo de execução dos testes. O teste rápido também, ele pode ter uma sensibilidade voltada para os dias do sintoma, né? Então, nos primeiros dias do sintoma, bem provavelmente ele vai ser negativo, e ele tem uma sensibilidade menor do que os testes sorológicos. A gente está falando aqui de plataformas de automação e aqui de um teste imunocromatográfico que precisa ser validado. Então, dentro da nossa instituição, a gente testou ali 10 marcas de testes imunocromatográficos e escolhemos 2. E hoje a gente trabalha com uma. Não cabe aqui indicar quais são as marcas, mas é importante que a instituição ela escolha e valide o teste imunocromatográfico com amostras positivas em sorologia, né? A gente teve essa validação e encontrou segurança nos resultados. E a gente pode encontrar resultados falsos positivos na parte de imunologia com cruzamentos com citomegalovírus, com hepatite, com dengue ou com micoplasma em alguns eventos, né? Não é uma quantidade grande dos pacientes, mas em algum momento a gente pode encontrar cruzamento, às vezes até com resposta vacinal. Se a gente pegasse um quadro geral ali do que a gente precisa executar de acordo com o tempo, né? No início dos sintomas, o ideal é que a gente execute os testes moleculares, que podem ser os testes convencionais, ou então o teste rápido molecular. Eu não estou falando do teste de imunocromatografia, mas o teste rápido molecular. A gente já tem aí as 2 apresentações disponíveis no mercado. Entre 8 a 14 dias ainda se recomenda o teste molecular, mas a gente já pode começar a pensar no teste sorológico IgA e IgG. Entre 15 e 20 dias,
O IgA já não é tão recomendado, mas pode ser usado em alguns casos, mas a gente já começa a pensar em exames de IgG e IgM e também nos exames de qualitativos, né, nos testes cromatográficos. Esse, se eu não me engano, é o último slide. Eu acho que é um slide que fala muito do que fazer mediante a positividade ou negatividade dos testes, né? Eu quis fazer um resumo do que a gente recomenda enquanto serviço médico do Pardini, né, enquanto aquilo que a gente já estudou e no contato que a gente teve com empresas e outros laboratórios, né. Então, se a gente tem ali um RT-PCR positivo em algum momento, a indicação é que o paciente está na fase pré-clínica e o que é recomendado é o isolamento e a quarentena, né, principalmente até que esse PCR aqui se negativo, os sintomas eles sejam eliminados, que o médico possa liberar esse paciente. Se a gente tem um resultado RT-PCR positivo, um IgA positivo, a mesma coisa, né? Fase inicial da doença, o IgA é produzido no início dos primeiros sintomas, né? O primeiro anticorpo a positivar, recomenda-se o isolamento. Teste de PCR positivo, IgA positivo, IgM positivo, IgG positivo, a infecção ainda está em atividade, mas o paciente já começou a expressar uma soroconversão, né? Principalmente pela presença do IgG aqui, que é a resposta imunológica desejada. Mas o paciente ainda deve se manter em isolamento, porque a gente tem aqui um PCR positivo, principalmente. Então, isso significa que tem atividade viral. Se eu tenho PCR positivo e IgG positivo, fase tardia, né, será que esse positivo aqui, principalmente do PCR, foi uma reinfecção? Então, é uma coisa que tem que ser avaliada com a clínica do paciente. Como o PCR está positivo, recomenda-se ainda o isolamento. IgA positivo, IgM positivo, IgG ainda negativo, isolamento, fase inicial da doença. Será que esse PCR aqui não foi um falso negativo? Será que teve algum evento que culminou para a negatividade desse PCR, baixa carga viral, qualidade de amostra, enfim. PCR negativo, IgA negativo, IgM e IgG positivos. Soroconversão, isolamento, se a gente tem aí a não manifestação de sintomas, já 14 dias passados do início dos sintomas, esse paciente pode retornar ao convívio. E o IgG positivo, que é o que todo mundo quer, com os demais marcadores negativos, né, aqueles que tiveram sintomas, memória imunológica, retorno às atividades, ao convívio social, principalmente ao trabalho. Uma indicação das referências que a gente utilizou, elas estão disponíveis, e eu encerro aqui agradecendo. Essa é uma foto que eu gosto muito. É um momento de união de todos nós, né, de entendimento, de esclarecimento. Essa é uma foto que a gente tirou de uma reunião da minha equipe, e eu reforço que é momento de ficarmos juntos, de nos cuidarmos, né, e de a gente ter o melhor esclarecimento possível. Obrigado a todos. Vou descompartilhar aqui, ok? Prontinho, já devolvi aí, Tenágoras. Obrigado. Agora a gente convida a professora Elisângela para iniciar a sua apresentação. Ok, bom dia a todos. Bom, obrigada pelo convite, bom demais estar aqui com os biólogos. E, bom, fui chamada para falar sobre o diagnóstico molecular do COVID, uma experiência que a gente está tendo. Eu vou compartilhar aqui na tela, vamos ver se aparece aí para vocês. Está aparecendo? Está aparecendo, sim. Vou pôr aqui só o modo. Okay. Certinho. Okay. Bom, então, só colocar um cronômetro aqui também. Então, vamos lá. Bom, então vou falar mais especificamente um pouco aqui da nossa experiência com a Universidade Federal de Goiás, quando veio a pandemia e nós, professores, servidores, alunos dos programas de pós-graduação, resolveram se mobilizar e montar um serviço dentro de um laboratório de análises clínicas que já era utilizado para outros diagnósticos. Mobilizamos todo esse laboratório para realização, né, do diagnóstico para o COVID, principalmente para os servidores, para os alunos, funcionários, né, e familiares, que a gente sabia que as coisas não seriam tão fáceis a níveis de diagnóstico, acesso, né, ao diagnóstico. Bom, então, já travou aqui. Opa! Então, um pouco do sumário que eu vou falar, eu vou entrar um pouco mais em detalhe. O André apresentou sobre o vírus, um pouco desse histórico,
Mas vou entrar mais em detalhe para vocês entenderem melhor esse vírus, como que ele é constituído em níveis de proteínas. Vou fazer uma breve resumo da técnica de PCR, de qPCR, para a gente entrar basicamente na técnica de RT-qPCR hoje, que é realizado para a COVID-19. Bom, o vírus, né, para SARS-CoV-2, ele, como o André já colocou, ele já tinha sido, o SARS-CoV já tinha sido descrito em 2003, que causou uma pandemia em 2000, uma epidemia, e esse COVID hoje, o vírus, ele é muito semelhante, ele é idêntico em 79% do seu genoma. Aproximadamente ele tem também 30 mil pares de base e tem em torno de 5 ORFs, que são esse Open Read Frames, que codificam algumas poliproteínas não estruturais e estruturais. Vale a pena a gente colocar aqui porque os kits de diagnósticos padronizados, otimizados pela CDC, como o André colocou, CDC e o alemão, né, ele também tem aqui, ele usa parte dessas regiões, então, genes que codificam, por exemplo, a região de envelope e região de nucleocapsídeo. Bom, eu trouxe essa imagem de um dos artigos também mostrando que essas proteínas, então, esse material que a gente usa nos kits de diagnóstico para COVID, eles são regiões, né, no genoma que vão codificar, por exemplo, a região de envelope, que é uma proteína na membrana do vírus, mostrando aqui nessa parte amarelinha. Aí tem várias outras regiões, por exemplo, a região essa glicoproteína, essa spike, que está sendo muito utilizada para a produção da vacina. Tem outras proteínas de membrana desse vírus que também tem sido utilizado, mas vou focar principalmente na região, nessa proteína de membrana, que nós vamos trabalhar com uma região do RNA que codifica essa região. Assim também como a região de nucleocapsídeo, que é uma proteína que se ligada aqui junto ao RNA viral do CoV, e aqui mais detalhadamente aquelas outras regiões, né, de glicoproteína, que é a spike, a região de envelope, e a de da HE, que também está presente, mas o que foi preconizado nos protocolos são principalmente a de envelope e de nucleocapsídeo. Mais uma vez aqui, que essa imagem ela mostra melhor nessa literatura a região de envelope e de nucleocapsídeo, mostrando que ela está integrada junto com a molécula do RNA do vírus. Bom, quero dar mais ênfase nesse nucleocapsídeo, que é por que escolheram, né, essa região. Depois, então, o André mostrou lá um pouco do histórico, e com a descoberta dessas regiões do genoma desse vírus, viu que era uma região altamente conservada. Então, por isso que colocaram no protocolo CDC, no alemão, do Charité e também dos Estados Unidos, essa região do nucleocapsídeo, por ser uma região altamente conservada e estável. Então, ela é uma proteína altamente imunogênica, também está expressa abundantemente durante a infecção e contribui aí para a formação de outras nucleoproteínas que são importantes durante o empacotamento desse genoma viral. Como o André também colocou, quando que deve ser realizado, ele explicou bem. Então quando o vírus está em incubação, ele ainda está infectando a célula para poder iniciar o processo de replicação dentro da célula. Então, ainda não tem, nessa fase não consegue, de período de incubação não se pega ainda. Então, a melhor fase da realização do PCR é após o início dos sintomas, de 3 a 7 dias. Então, dentro então do laboratório, uma importância, algo muito importante, a paramentação, né? Os equipamentos de proteção individual são obrigatórios
porque é um vírus que requer um nível de segurança 2+, quase 3, e onde a gente precisa estar usando para um diagnóstico molecular, usar luvas nitrílicas, que normalmente nós usamos 2, óculos de proteção, jaleco descartável, ou, se possível, aquele macacão que seja lavável, que tem um capuz, a máscara N95, o face, que eu não coloquei aqui, protese e touca, para evitar qualquer tipo de contaminação com a amostra. Essas amostras, como o André colocou, né, já viu quais os tipos, mas a gente tem trabalhado com a suave de orofaringe e nasofaringe. Né, colocado, monta assim, um kit, é distribuído para o local de coleta, junto com salina. Então, esse suave, ele é retirado, então, material de nasofaringe, né, então, bem nessa região onde o suave entra, e na região de orofaringe. Então, inicialmente, essa amostra vai para o laboratório, lembrando que o nível de segurança 2+, é devido a isso, essa amostra não é inativada quando chega, então o vírus está ali ativo, e a primeira etapa é uma etapa de extração de RNA, onde já tem preconizado também vários kits de extração, que já são validados pelo CDC, e aqui seria uma aula só específica para a gente poder falar de diversas técnicas e modelos que existem no mercado hoje para extração. Mas eu vou focar basicamente nas PCRs, devido ao meu tempo, e a gente tem, então, a extração é justamente para fazer esse momento já de inativação, onde tem a lise da membrana viral, e aqui sim a amostra chega ativa, e no momento que tudo dentro de uma capela de nível de segurança 2, uma capela biológica, onde vai ser feita então a inativação do vírus, a extração e a purificação. É importantíssimo toda a identificação dessas amostras, para que não tenha erro, né? Porque a gente transfere aquela amostra para microtubos, pendófilos ou criotubos, onde essas amostras são armazenadas e processadas também. Então, para a gente relembrar, não sei o nosso público-alvo, alguns podem estar trabalhando diretamente com PCR, outros não, eu fiz um geral aqui da PCR para a gente ver a diferença dessa PCR convencional com a PCR em tempo real. Então, na PCR convencional, os componentes e as etapas que estão envolvidas durante essa etapa vão ocorrer dentro de um termociclador, que funciona como um banho-maria, onde tem diversas temperaturas para ocorrer a desnaturação, o anelamento e a extensão daquela região-alvo. Então, a gente precisa do material do paciente, os primers, os nucleotídeos, que são comprados, né, juntamente com os primers, e a gente precisa também, coloca esse mix, esses reagentes vão todos para um tubo, né, a PCR, para a placa de PCR, e a DNA polimerase. Bom, faz então todas as etapas dentro do termociclador, então esse ependófilo é colocado, e a gente tem, então, a segunda etapa que vai ser dentro da termo, toda essa amplificação de uma fita, gerando 4, de 4, 8 e assim por diante, consequentemente. Então, a DNA polimerase, aqueles reagentes que você coloca dentro do tubo, é feito, então, essa amplificação vai ser gerada e para ser visualizada numa PCR convencional, você precisa, esse seu produto, o seu amplicon, ele precisa ser colocado numa eletroforese em gel de agarose para você visualizar através de um fotodocumentador, né, a sua banda, está presente ou ausente. Então, isso inviável para o diagnóstico COVID. E aí, sim, veio a PCR de tempo real, que veio ser, então, otimizada para trabalhar com o diagnóstico do COVID. Então, o que a gente tem aqui são os mesmos reagentes, a gente precisa de um DNA molde, né, uma PCR, a DNA polimerase, os nucleotídeos, os primers. O diferencial da qPCR, esse Q, ele vem do o tempo real, são os agentes fluorescentes. São agentes que são ingredientes que vai permitir um monitoramento, não precisa fazer uma revelação daquele amplicon, do seu produto amplificado. Essa fluorescência, ela pode ser visualizada no monitor, né, num software
que, à medida que essa fluorescência vai sendo revelada, você tem uma curva de fluorescência vai mostrando ao mesmo tempo nesse software. Então, quem são esses agentes fluorescentes? E aqui a gente tem uma das modalidades dentro do PCR em tempo real, que são as sondas Tachman. E essas sondas Tachman são nada mais que oligonucleotídeos, são sequências de nucleotídeos com uma fluorescência. A gente pode usar múltiplas fluorescências, como, por exemplo, multiplex, ou uma fluorescência específica. Então, eu coloquei aqui um esquema onde a gente tem a fita, o DNA-alvo, né, que a gente precisa fazer, então, essa amplificação. Nesse aqui seriam, então, os primers que vêm nesses kits, além dos primers, específica, região específica, como a gente vai falar daqui a pouquinho, qual é essas regiões específicas, como eu já mostrei na introdução, que é a região de nucleocapsídeo, a região do envelope do vírus COVID. Então, a gente tem, além dos primers, o que diferencia da PCR convencional é as sondas, uma sequência também de oligonucleotídeos, mas ela é bem específica para aquela região, de envelope ou a região de nucleocapsídeo. E o detalhe, o tchan da coisa, é que nessa sequência desses óligos, ele tem o agente fluorescente que eu estava falando, que é, então, a sonda nada mais que é um oligonucleotídeo, uma sequência de nucleotídeos, e na região 5' mais detalhe da estrutura da molécula do DNA, ele vem ligado a esse agente fluorescente, que a gente vai chamar aqui como reporter. E esse agente, ele que vai emitir essa fluorescência durante a amplificação. Só que junto nessa sonda que é mandada, né, ele vem no kit, que é confeccionada, sintetizada, ela vem junto com o quencher. O quencher é uma molécula que inibe esse agente fluorescente. Ele pode ser fluorescente ou não, mas quando no óligo, né, nessa sonda, o quencher com o reporter, que é seu agente, estão juntos, ele está inibido, essa fluorescência não é emitida. Então, voltando na molécula, voltando lá na molécula que a gente está... Então, começa o processo, o aquecimento, tem a desnaturação da fita do DNA, os primers se ligam, normalmente quem se liga primeiro é a sonda, então essa sonda se liga e vem a DNA polimerase fazendo todo o processo de polimerização. Então, vai reparar que essa fita vai ser polimerizada e essa sonda se liga normalmente só em uma só fita. E aí, o que vai acontecer? Quando a DNA polimerase passar por aqui, por essa região ser 5', ela tem um processo de hidrólise e aí quebra essa sonda. E quando quebra, o quencher não consegue mais inibir o fluoróforo. E aí, então, esse fluoróforo emite uma fluorescência. Então, basicamente, esse é o processo da PCR em tempo real, então, a gente precisa, essa fluorescência, ela é emitida, ela é quantificada dependendo nessa corrida da PCR. Então, eu coloquei aqui um gráfico para vocês terem uma noção, que a PCR em tempo real é a sua corrida, né, onde vai ter vários ciclos de amplificação. E quem são esses corredores? Né? Quem vai estar nessa corrida são as suas amostras. Então, nesse gráfico eu tenho aqui, por exemplo, algumas amostras amplificando, já mostrando aqui uma amplificação, e a gente tem um limite de chegada, que nessa corrida tem um limite de chegada, a gente chama de threshold. Então, esse threshold também, ele é todo... esse threshold é um limite onde é verificado através de uma curva, um padrão, onde a gente usa um controle positivo para essa reação, toda padronizada para você saber qual que é o seu limite de fluorescência. Então, por exemplo, quem chegou aqui primeiro, essa ordem de chegada, então, a ordem de chegada seria, então, esse ciclo do threshold, né? A sua curva, o CT de cada corrida. Então, essa é o limite. Então, nessa amostra laranja, a gente tem aqui a ordem de chegada dela tem um CT 14. Essa amostra azul já tem um CT 17. Né? E essa amostra vermelha tem um CT de
20. Então, a gente tem diferentes perfis aqui de cada amostra. Então, essa amplificou mais devido à sua fluorescência, maior quantidade de fluorescência emitida. E assim, a gente sabe, através do nível dessa fluorescência, o nível dessa fluorescência vai aumentando de maneira proporcional ao número de cópias do alvo na reação. Então, quem é o nosso alvo na reação? É o material viral. Então, a gente precisa fazer uma curva padrão, onde vem, então, dentro dos kits, eles mandam um controle positivo, que é uma sequência de um DNA viral, é uma parte sintética, onde a gente precisa fazer uma diluição. Então, quanto mais diluído, maior vai ser aquela curva do CT. Então, o CT vai estar mais lá para o finalzinho. Então, aqui a gente consegue ter uma curva padrão e a gente tem uma noção quantas cópias estão pegando nessa amplificação, no CT quase que 40, 16 cópias do vírus, 160. Então, a gente consegue ter uma noção. Então, quanto menor o CT, maior a concentração de vírus, maior a quantidade de cópias virais ali está presente. Elisângela, com licença, tá? Nos minutos finais, tá? Só para te alertar. Tá joia. Então, vamos direto então no RT-qPCR. O que seria esse RT-qPCR? A gente precisa, na RT, ela usa uma enzima que é a transcriptase reversa, que vai gerar do DNA, vai gerar um DNA a partir do RNA. Então, a gente sabe que o RNA do COVID, ou o material genômico do COVID é de natureza de RNA, então a gente precisa fazer essa conversão para cDNA. Então, é isso daqui. Basicamente, essa fita precisa ser convertida através de uma enzima, que já vem também no kit, e depois esse DNA ele vai ser amplificado pela qPCR. Então, o kit que a gente conseguiu otimizar foi um CDC, padronizado pelo CDC, nos Estados Unidos, que é um kit da IDT. Ele vem, então, três regiões, primers e sondas da região do nucleocapsídeo. Então, tem duas regiões dessa N, que a gente fala que é N1 e o N2, mas é um gene do N-capsídeo, e além desse, precisa ter um controle. O uso desse controle, que é o controle do teste, que é uma proteína humana que sempre tem que amplificar. Não tem como fazer um diagnóstico sem o uso desse controle. Seria um controle da sua amostra. Então, a gente precisa preparar então, os reagentes do N1, do N2, juntamente vem um mix, que são os reagentes que a gente chama GOLTAC, que é também otimizado está no protocolo CDC, a RT, que é conhecido como GoScript, que é a transcriptase reversa, os primes e sondas que vêm. Então, vem os tubinhos e justamente nesses primes são o gene do núcleo capsídeo que pega essas duas regiões. Tentar ser rápida. E esse gene RP, que é a enzima, que é o primer que vai codificar essa RNase P humana, que é o controle endógeno. Então, gente, é muito importante lembrar que se tiver qualquer falha, se não houver a amplificação do primer RP, tem algum problema na extração do RNA. Então, essa amostra tem que voltar, precisa repetir no processo de extração. Ou houve uma degradação do RNA, ou tem uma ausência, uma quantificação insuficiente daquele material que foi coletado. Porque nessa coleta é justamente para pegar aquelas células onde o vírus está ali presente, se replicando. Então, no núcleo da célula humana tem a presença desse RT. Aqui, então, é um painel onde estão as sequências, não dá para a gente falar com muitos detalhes. E a montagem, tem todo um esquema da montagem da placa para esse kit, por exemplo, N1, N2, a sequência, né? E você tentar deixar sempre nessa montagem, a montagem dos reagentes e a montagem, pipetar os RNAs das amostras, N1, N2, N3. Então, amostra 1, amostra 2. Então, são 3 testes para um paciente. Bom, e aí tem os controles vão estar indicando, né? Se der o positivo, ele tem que amplificar. Então, no N1, no N2 e no NT. E o controle negativo, que se tiver algum sinal é porque tem algum reagente que está contaminado.
Bom, e aí tem toda uma interpretação desses resultados que eu vou mostrar aqui um pouquinho, devido já estar passando aqui no meu tempo, mas assim, é muito importante que os dois, nesse kit, por exemplo, onde usa o N1, N2 e o RP, os três têm essa amplificação, porque aí a gente fala que o laudo é positivo. O inconclusivo, por exemplo, se apenas um ou N1 ou N2 amplificou e a RP, por exemplo, também amplificou. A gente solta como inconclusivo, repete ou manda colher nova amostra. Agora, caso o N1 e N2 seja realmente negativo e que o RP tem que estar positivo, o COVID não foi detectado, então é um resultado negativo. Agora, se o RP realmente, os três são negativos sem sinal, esse resultado está invalidado. Aqui é a interpretação do resultado que a gente usa e otimizou, até qual CT que a gente pode, né, o quantos ciclos, até que ciclo que a gente considera através da curva padrão. E aí eu trouxe aqui umas sequências de resultados. O que é essa amplificação? Então, muitos recebem o resultado como positivo ou negativo, ou indeterminado, né, inconclusivo. Mas aqui, então, para mostrar para vocês que tem um sinal, né, a curva, a amplificação do N1 em azul, em vermelho, o N1 em azul, N2, então aqui é um caso positivo, e aqui o RP. Então, aqui eu não mostrei, né, qual o CT, mas é em torno de um CT de 20. E aí a gente tem várias sequências mostrando também um outro caso positivo, tá vendo? O RP, ele é o meu padrão para falar que aquela amostra foi realmente extraída e está presente aqui. Esse RP está mostrando, e aqui, ó, dependendo da amostra, eu posso ter essas curvas amplificando mais tardiamente ou mais precocemente. Tá? Então, gira em torno do 14, amplificação, 18, 22, e quando já está mais no final, a curva vai ficando mais após o ciclo 30, né? Como está mostrando aqui, é uma infecção já um pouquinho mais para frente. E o outro kit que também tem utilizado a região do envelope, como a gente tem utilizado, caso dá algum, o N1 ou o N2 acende, a gente usa esse segundo kit, que é uma outra região, por exemplo, a região do envelope, está aqui mostrando. Esse material ele já vem com as enzimas também, o outro da IDT não vem, é uma enzima separada de outro fabricante. Aqui, então, por exemplo, um resultado negativo, onde tem amplificação somente da RP, do Prime RP. Aqui a gente tem, então, RP, mostrando que deu certo, e aqui mais tardiamente, né, o envelope sendo amplificado. E aqui já mostrando com as curvas com CTs, os outros eu não tinha mostrado, então o CT então, é aquele ponto do threshold, né? Então a gente tem aqui, ele começa a amplificar aqui no 20, mas o limite da corrida dele deu então um CT de 25. Considerando positivo, porque o RP também está presente. Então, aqui com 28. Então, na nossa curva padrão, o nosso limite, a gente delimitou até 37 como sendo positivo. Após o 37, como por exemplo esse aqui, a gente só estaria como um indeterminado, precisa repetir, ou testar em um outro kit. E aqui, somente o RP, um caso negativo. Bom, aqui também como negativo, aqui um outro positivo e um CT aqui bem mais baixo, né, uma amplificação mais precoce da região do envelope. Bom, e aí é isso, acho que são vários, já realizou mais de 3.000 testes aqui dentro da UFG para os servidores, alunos que já têm tendo sintomas. Então, frequentemente a gente faz essa divulgação para atender. Então, é um trabalho voluntário e que a gente otimizou todo esse protocolo para atender aos nossos servidores, alunos, técnicos e familiares. É isso, obrigada, passei um pouquinho do tempo, mas é isso que eu tinha que falar para vocês. Obrigado, Elisângela. Parabéns. Agora a gente convida a Fernanda Soardi para fazer a apresentação dela. Fernanda, por favor. Tá, joia. Peraí, vamos dividir a tela aqui, só um minutinho. Então, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite do CRBio para participar desse evento. Eu vou falar um pouco
dos desafios no diagnóstico da Covid-19, em complemento ao que os meus colegas biólogos já apresentaram, com foco maior nas limitações, né, tendo como base principalmente a nossa experiência aqui, visando os laboratórios, os profissionais que estão começando a oferecer exames para a Covid-19 ou que pretendem oferecê-los. Só um pouquinho. Bom, então, quando a gente fala em limitações para os exames diagnósticos da Covid-19, para os testes para a Covid-19, é importante nós frisarmos que nós estamos aprendendo sobre a doença Covid-19, sobre o vírus SARS-CoV-2 em meio à sua pandemia. Então, há muita informação, há muita atualização, né? Pode ocorrer mudanças de protocolos a qualquer momento. Então, a informação em si, ela é um fator limitante, né? Quais são os exames que estão disponíveis no momento, quando realizá-los, quais os tipos de resultados que podem ser esperados, né? E também nós temos aquelas limitações que, como profissionais da área de saúde, nós estamos mais acostumados, né, em relação às etapas pré-analíticas, né, que antecedem a realização do exame, e as etapas analíticas em si, intrínseca ao processo, ao método. Começando, então, pelas limitações de informação, referentes à informação, isso já foi bem comentado pelos colegas, eu só vou complementar, né, porque é importante reforçar isso. Nós estamos em meio a um grande fluxo de informação e de desinformação sobre a Covid-19 desde o início da pandemia, e isso chega até os exames e testes disponíveis, né? Por esse motivo, então, é importante que um laboratório que pretende oferecer exames para Covid, ou que ofereça exames para Covid, tenha um biólogo ou outro profissional da área da saúde disponível para esclarecer as dúvidas e questionamentos das pessoas interessadas em realizar os exames e dos médicos solicitantes, né? Esse gráfico, essa régua de período já foi bem comentado pelos meus colegas, mas eu só vou reforçar, então. Em linhas gerais, uma pessoa que comece a apresentar os sintomas, né? É o ideal que ela faça o diagnóstico laboratorial, né? O exame direto, a detecção do vírus SARS-CoV-2, a detecção molecular do vírus SARS-CoV-2. O período mais recomendado é entre o 3º e o 10º dia após o início dos sintomas. O CDC americano, né, o Centro de Controle e Prevenção à Doença americana, recentemente estendeu esse período para até o 14º dia, né, e muitos laboratórios já internalizaram esse período para a realização do exame molecular para a detecção de SARS-CoV-2. E se o interesse é um rastreio, um acompanhamento epidemiológico, ou mesmo o médico tem interesse em fechar um diagnóstico retrospectivo em relação à doença, existem diferentes opções de exames sorológicos, como o André já apresentou para vocês, né? É possível visualizar os anticorpos isoladamente, tem opções de exames de anticorpos totais, né? O período para realizar vai variar conforme o método, conforme o protocolo, sendo que a maioria deles sugere que seja realizado a partir do 10º dia, né? Mas, claro, isso pode variar, por isso que é importante a gente sempre acompanhar, sempre ter acesso às bulas e protocolos dos exames que a gente oferece, ou que pretende oferecer, né? E, além disso, que a gente tenha fontes de referência, né? Para atualização, para acompanhar essa atualização sobre a epidemia e sobre os exames disponíveis, né? Como fontes de referência nacionais, nós temos, por exemplo, o Ministério da Saúde, Anvisa, secretarias estaduais e municipais de saúde, algumas universidades, hospitais universitários se posicionando, sociedades laboratoriais, médicas, científicas, entre outras, né? E internacionais nós também temos várias fontes, nós particularmente gostamos e utilizamos muito o CDC, que eles mantêm uma atualização muito intensa, né, principalmente em relação aos exames e testes. O CDC americano, né, no caso. Mas existem outras fontes, como a FDA, a OMS, a OPAS, entre outras. Agora, falando um pouquinho sobre as limitações pré-analíticas, quando um laboratório, pensando, né, no laboratório que, independente se ele vai internalizar a realização do exame ou vai utilizar um laboratório de apoio para realizar o exame, ele tem que ter uma estrutura física adequada para aquilo que ele se propõe,
certo? Seja só coleta, ou seja, a coleta e a realização do exame na sua área técnica. Se é só coleta, é que ele tenha uma unidade adequada para esse tipo de coleta, né, minimizando o risco de contágio para os seus funcionários e minimizando o risco de contaminação dessa amostra. Se ele vai internalizar a realização desse exame, que ele tenha um parque de equipamentos adequado para a realização do exame, com insumos adequados, de boa qualidade, que tudo seja validado antes de começar a oferecer os exames, que o laboratório ofereça equipamentos de proteção individual para todos os profissionais, né, claro, de acordo com a atividade de cada um, e que ele tenha uma logística adequada para esse tipo de amostra, né, como todos comentamos, como o André e a Elisângela já comentaram, eu falei também um pouquinho, o vírus SARS-CoV-2, ele necessita de um cuidado, de uma biossegurança maior, né? Outro fator extremamente limitante, né, da etapa pré-analítica, tanto o André quanto a Elisângela já pontuaram isso, é a coleta, né, não é exclusiva para exames para Covid-19, como vocês bem sabem, profissionais da área de saúde, para a realização de qualquer exame é necessário uma coleta bem feita, né? E considerando o diagnóstico, a detecção do vírus SARS-CoV-2 em uma coleta no laboratório, as amostras preferenciais são do trato respiratório superior, né? Muitos laboratórios oferecem essa coleta combinada de naso e orofaríngea, mas hoje já tem fontes de referência que sugerem preferencialmente a coleta nasofaríngea devido à dificuldade de obtenção de alguns insumos, né? E caso o laboratório opte pela coleta nasofaríngea, que ele também tenha validado, padronizado outras opções de coleta, no caso da impossibilidade da coleta nasofaríngea, seja por uma obstrução, né, seja pela idade da pessoa que vai fazer a coleta, então que valide uma amostra orofaríngea, do meato nasal médio, da narina anterior ou saliva. Recentemente tem vários protocolos disponíveis para a realização da detecção de SARS-CoV-2 a partir de saliva, tá? Outro fator extremamente limitante, né, André, você já apontou muito bem, é a questão da amostra, o transporte da amostra, o armazenamento dessa amostra. Então, pensando principalmente nessa amostra de coleta com SWAB, né, essa amostra tem que ser esgotada no meio de transporte, preferencialmente que esse SWAB permaneça no meio até o período de extração, até o período de utilização dessa amostra para a realização do exame molecular. O ideal também é que essa amostra permaneça refrigerada por até 72 horas após a coleta. O nosso protocolo interno é 24 horas, mas isso pode variar de laboratório para laboratório, né? É uma etapa importante de validação. E caso o laboratório utilize um laboratório de apoio para a realização do exame, então que tenha condição de realizar, tenha uma equipe de logística ou faça a logística adequada para transporte entre cidades, entre estados, né, com as identificações adequadas para a amostra, com o cuidado necessário em relação a essa amostra para manter, né, a conservação dessa amostra e evitar o risco de contágio para essa pessoa que vai fazer, para essas pessoas envolvidas no transporte. Né? Então, essas são as questões, as limitações pré-analíticas. E daí nós entramos nas limitações analíticas, né? Que a Elisângela explanou muito bem sobre o RT-qPCR, acho que ficou muito claro para todos, achei ficou bem didático para entender como funciona o exame. Ele é o padrão ouro, né? Para a detecção do vírus SARS-CoV-2. Ele foi o exame que foi primeiramente utilizado, primeiramente padronizado, os resultados foram muito robustos e ainda permanece, né? Por isso que ele ainda é a primeira opção para a realização do exame, mas ele tem limitações que já foram pontuadas, né? Tanto em relação à amostra, né? A sensibilidade, em relação à extração do RNA, seja essa extração automatizada ou manual. Claro que na extração manual há um risco maior de contaminação da amostra, por isso é importante ter um profissional com expertise em biologia molecular, com expertise nesse tipo de extração, para evitar o máximo o risco de contaminação da amostra e de perda de material.
né, é necessário que o laboratório tenha uma estrutura para realizar exames de biologia molecular, né? É necessário ter um equipamento de real-time. Esse equipamento, ele é um equipamento caro, né? Isso é importante pontuar. Então, isso é um fator, pode ser um fator limitante para quem quer começar a oferecer esse exame. A quantidade de equipamento e de insumos também, né? Em meio à pandemia, tem muita gente procurando, muita gente interessada. Então, os prazos para entrega também têm que ser considerados quando pretende se oferecer esse tipo de exame. E o prazo do exame em si, né? Então, essa amostra tem que chegar no laboratório. Chegando no laboratório, essa amostra, você tem que fazer essa etapa de extração do RNA. Depois, o RNA extraído vai para o equipamento de real-time. Ele passa pelas ciclagens que já foram explicadas. E depois você tem esses gráficos que você precisa interpretar para liberar o laudo, né? Então, o prazo pode ser um fator limitante dependendo da aplicação desse resultado, qual o interesse de aplicação desse resultado. Aqui só para exemplificar, esse é um material que a gente disponibilizou para as pessoas interessadas em realizar o exame, para os médicos solicitantes, né? Com base nesse contato que eles fazem e nas principais dúvidas. Então, é importante pontuar, deixar claro qual a sensibilidade da amostra, né? Quais são as limitações, tentar fazer isso da forma mais clara e objetiva possível, né? Tentando evitar ao máximo as dúvidas, que a gente sabe que já são inerentes a essa pandemia, né? E também, se possível, deixar claro o limite de detecção, caso não seja possível, deixar claro que o laboratório tenha isso à mão, né? Caso seja questionado, qual é o limite de detecção, pensando nessa variação de carga viral que pode influenciar no resultado da PCR, quais são os resultados possíveis que o laboratório pode disponibilizar. A gente também libera inconclusivo, a gente libera o inconclusivo ou indeterminado, a gente faz uma confirmação e se ele permanece, né, então a gente faz 2 reações, se ele permanece inconclusivo ou indeterminado na segunda reação, a gente libera também esse resultado, como o André comentou. As limitações inerentes ao teste que foi comentado também, eu acho que é uma questão bem interessante. Até coincidentemente, quando eu estava terminando a aula, eu li esse artigo e achei interessante referenciar ele aqui para vocês. É um artigo brasileiro que foi publicado na sexta-feira na Science. E eles comentam, né, eles analisaram por sequenciamento NGS as cepas de SARS-CoV-2 que estão aqui no Brasil, e eles observaram que a região onde ocorre o anelamento dos primers sugeridos pelo CDC chinês e pela Universidade de Hong Kong talvez não seja o mais apropriado para a investigação para fazer a detecção, fazer o diagnóstico de SARS-CoV-2 aqui na população brasileira, né? Então, aí reforça essa questão de limitações inerentes à técnica, né? Então, a região de anelamento do primer pode ser sensível e pode influenciar no resultado. Existem outros exames moleculares disponíveis para detecção de SARS-CoV-2, né? O RT-LAMP, por exemplo, ele é um método bem recente, que começou a ser oferecido por alguns laboratórios aqui no Brasil. Ele tem uma sensibilidade similar à do RT-qPCR, isso para alguns, dependendo de qual é o interesse, pode ser um fator limitante, e apesar dele não depender de um equipamento de real-time para ser realizado, ele precisa de uma estrutura de laboratório de biologia molecular, né, de biossegurança adequado para ser realizado, né? Além disso, o sequenciamento massivo paralelo é outra opção de exame molecular que está sendo cada vez mais utilizado no diagnóstico, apesar de seu alto custo. Ele é muito utilizado também para acompanhar essa questão de variabilidade das cepas, e em alguns laboratórios estão realizando os estudos desses supostos casos de reinfecção por sequenciamento massivo paralelo também. Ele depende de um laboratório com estrutura para realização, né, uma estrutura para sequenciamento, NGS, e o prazo pode ser um fator limitante, visto que os laboratórios que estão oferecendo hoje oferecem cerca de 72 horas para liberar o resultado. Então, dependendo da aplicação, esse prazo pode ser limitante.
Existem outras técnicas de detecção molecular para o SARS-CoV-2, algumas baseadas em plataformas analíticas, algumas que não precisam de extração de RNA, né, que também estão disponíveis no mercado e que valem a pena ser avaliadas, têm alta sensibilidade, alta especificidade, que são boas possibilidades, boas opções quando a gente pensa no diagnóstico laboratorial, tá? Então... Fernanda, licença, só para te avisar que faltam 5 minutos, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Agora, entrando um pouquinho nos testes de detecção indireta, né, os testes de detecção de anticorpos anti-SARS-CoV-2, existem também várias opções no mercado, o André pontuou muito bem, explicou elas para vocês, eu não vou me deter aos detalhes que já foram apresentados, mas entre os testes imunoenzimáticos, eles podem ser quantitativos ou semi-quantitativos, eles têm limitações em relação à janela, podem ter, né, limitações em relação à janela imunológica, que pode variar de indivíduo para indivíduo, e como foi pontuado pelo André, pode ocorrer também reação cruzada, principalmente com outros coronavírus como SARS-CoV. Então, é importante ler com atenção a bula, ver tudo que tem descrito na literatura, os artigos científicos que já foram publicados sobre os ensaios quando pretende-se internalizar esse tipo de exame. Né, os testes quimioluminescentes ou eletroquimioluminescentes também são boas opções para esse tipo de análise. Eles têm limitações, né, eles são exames qualitativos, muitos deles são baseados na detecção dos anticorpos totais, ou seja, você não consegue ver isolado cada anticorpo, dependendo da aplicação do resultado deste teste, também pode ser uma limitação. Ele é sensível à janela imunológica e também pode ter reação cruzada, principalmente com outros coronavírus, como o SARS-CoV. Tanto os testes imunoenzimáticos como os testes quimioluminescentes são realizados em plataformas de análise, né? Isso, assim, aumenta a sensibilidade, a especificidade, e eles são geralmente as primeiras opções quando a gente pensa nesse acompanhamento epidemiológico, nesse rastreio. Né, mas também existem os testes imunocromatográficos, popularmente conhecidos aqui no Brasil como testes rápidos. Existem várias opções no mercado nacional. Eles podem ser sensíveis à amostra, apesar da maioria deles falar que pode realizar a partir de sangue, a partir de soro e plasma. Alguns testes têm sensibilidade distinta para o tipo de amostra, então, quando um laboratório pretende oferecer esse tipo de exame, é importante validar essas duas ou três opções de coleta, né? Podem ter sensibilidade e especificidade muito variável, também são extremamente sensíveis à janela imunológica, a maioria deles tem um baixo valor preditivo negativo, né? Então a gente não pode excluir o diagnóstico retrospectivo com base nesse resultado. E existem poucos estudos de reação cruzada. O André pontuou muito bem, ele comentou a experiência deles, nós também observamos aqui que é interessante o laboratório, quando optar por um exame desse, validar, né, tentar testar diferentes testes que atendam mais às suas necessidades e validar com a sua soroteca, né, para ver se há reação cruzada com outros tipos de vírus. Aqui a gente observou alguns testes que testamos com reação cruzada com citomegalovírus e Epstein-Barr. Né? Então, realmente é um cuidado que tem que se ter, e por isso a necessidade de realizar num ambiente onde tem alguém com capacidade para interpretar esse resultado e da melhor forma possível para soltar um laudo, um resultado que possa ser informativo. Né? Existem diferentes fontes que podem ser consultadas quando se pretende oferecer esses exames sorológicos, né, de detecção indireta. Artigos científicos, esse do grupo da Fiocruz é muito bom, que eles comparam os exames que estavam sendo comercializados no início da pandemia aqui no Brasil, em relação à especificidade e sensibilidade. O FDA também recentemente começou a autorizar a utilização desses testes para complementação de diagnóstico, então também lá você consegue, as pessoas interessadas conseguem informações sobre os testes disponíveis, a sensibilidade, especificidade. E aqui no Brasil nós temos esse programa de avaliação de kit diagnóstico, é bem interessante, eu acho que vale a pena para quem
está oferecendo esse tipo de exame, dá uma olhada nesse projeto. Foram as sociedades, a Associação Brasileira de Diagnóstica e a Abramed se uniram para fazer esse trabalho, oferecer esse programa, onde você pode acompanhar os exames que estão sendo comercializados aqui no Brasil, pode passar os seus dados de análise, né? Então, acho que isso é bem informativo e pode complementar, né, no momento de escolher qual exame oferecer, né? E tanto os pensando em plataformas analíticas, quanto os de teste rápido. Então, era isso que eu tinha a apresentar. Aqui tem algumas referências. E caso alguém tenha interesse também, depois pode solicitar por e-mail que eu mando sem problema algum, tá bom? Obrigada a todos.